Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido, e nesse vídeo eu vou resolver a terceira parte da minha lista sobre trabalho de uma força e teorema da energia cinética. O link para essa lista está aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá, pega essa lista, tenta resolver tudo, e já aproveita, deixa aquele seu joinha, aquele seu like no vídeo, se inscreve no canal e se puder compartilha com os amigos também. Vamos lá, bora começar pelo exercício 9. Lembrando que do 1 ao 8 eles já estão resolvidos em outros vídeos, que eu vou deixar o card aqui, ó, aqui desse lado, em cima para você, tá bom? Então, ó, o 9 é da Estadual do Ceará 2019, um pouquinho mais difícil do que os outros esse, e ele fala assim, ó. Considere duas rampas de acesso, uma curta e outra longa, que ligam o primeiro andar ao térreo de um prédio. A diferença de altura entre o primeiro andar e o térreo independente da rampa usada, é a mesma. A rampa C, que é a rampa curta, tem menor extensão do que a rampa L. Assim, a rampa L, por ter maior extensão, tem menor inclinação, o que a torna mais confortável na subida. Caso um móvel seja arrastado do primeiro andar para o térreo, o trabalho realizado pela força de atrito entre o móvel e o piso em módulo é o quê? É maior na rampa mais curta, maior na rampa mais longa, não depende da rampa que você usa. Vamos ter que chegar a alguma conclusão aqui sobre o trabalho da força de atrito. Bom, eu já deixei pronto aqui dois desenhos, um da rampa mais curta e outro da rampa mais longa. E aí vamos lembrar que o móvel está sendo arrastado do primeiro piso para o térreo, ou seja, de cima para baixo. Então, quais são as forças que atuam sobre esse móvel em cada uma das situações? A gente tem o peso, sempre vertical para baixo. Deixa eu até mudar aqui a posição onde eu vou escrever o P. Escrever aqui o P mais para baixo. Nas duas situações, o peso é o mesmo. A gente tem a força normal, sempre perpendicular à superfície. Então, tem aqui a normal, sempre perpendicular. Temos a força de atrito, que é contra o escorregamento, então o atrito vai estar no sentido, aqui ó, para cima da rampa, força de atrito, e aqui também tem uma força de atrito. E como ele está falando que o móvel está sendo empurrado, posso considerar também que tem uma força F empurrando o móvel para baixo. Então aqui também eu tenho uma força F. Maravilha. Bom, como que a gente calcula o trabalho da força de atrito? Como a força de atrito é uma força constante, que não vai mudar ao longo do deslocamento, o trabalho da força de atrito é igual a Φ, a intensidade dessa força, multiplicado pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre o deslocamento e a força de atrito. Galera, como o móvel está indo rampa abaixo e o atrito está rampa acima, o cosseno desse ângulo é o cosseno de 180. O ângulo formado entre o deslocamento e a força de atrito é 180 graus. Então aqui ó, vai ficar cosseno de 180. Aí o que a gente sabe já? O cosseno de 180 graus é menos 1. Por isso, o trabalho da força de atrito vai ser igual. A força de atrito, como que eu calculo ela? μ, que é o coeficiente de atrito, multiplicado pela normal, vezes o deslocamento, vezes menos 1. E a normal num plano inclinado, quanto que ela vale? Ó, vamos lembrar que o peso ele deve ser decomposto no caso do plano inclinado. Então a gente tem que decompor o P em PY, perpendicular à rampa, e PX, paralelo à rampa. Vou fazer isso nos dois casos. Então aqui eu tenho PY e aqui eu tenho o PX. Como esse corpo não vai se deslocar na direção perpendicular à rampa, quer dizer que a normal e o PY eles precisam se equilibrar, ou seja, eles precisam ter a mesma intensidade.
vou até marcar aqui, ó, que a normal tem que ser igual ao PY. Vou escrever aqui em cima, ó, normal é igual a PY. E você deve lembrar que nos planos inclinados, o PY, essa componente do peso perpendicular à rampa, é igual ao peso, massa vezes gravidade, multiplicado pelo cosseno do ângulo de inclinação, que eu vou chamar aqui de θ. Ó, podem reparar que só para diferenciar, na rampa curta eu chamei o ângulo de alfa, na rampa longa eu chamei o ângulo de beta. Mas eu vou colocar θ aqui, que é uma coisa geral, que pode servir para qualquer rampa. Depois a gente vai ver se faz diferença. Então agora eu pego esse valor da normal, que a gente acabou de encontrar, mg cosseno θ, e coloco aqui embaixo na nossa equação. Vai ficar, ó, trabalho do atrito igual a menos, que vem lá do menos 1, multiplicado por μ, que é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente ele só depende dos materiais das superfícies, então a inclinação da rampa não vai alterar em nada esse coeficiente. Multiplicado pela normal, massa vezes gravidade, vezes o cosseno do ângulo θ, multiplicado pelo deslocamento, a distância percorrida. Se a gente voltar aqui no desenho da rampa, ó, nessa rampa mais curta, eu vou fechar um triângulo aqui, certo? E aí vou até dar uma pintadinha no triângulo aqui para ficar mais claro, ó, esse triângulo que eu estou falando. Nesse triângulo, o deslocamento D, a distância percorrida pelo móvel, é a hipotenusa. E a gente conhece aqui, ó, o H. A gente tem a altura dessa rampa, a diferença entre os dois andares, que é o cateto oposto ao ângulo. Ou seja, a gente pode dizer aqui que o H, que é o cateto oposto, dividido por D, que é a hipotenusa, é igual ao seno do ângulo de inclinação, seno de θ. E por isso, a distância percorrida pela caixa, pelo móvel, vai ser igual a H, que é a altura, dividido pelo seno de θ. Eu vou pegar isso aqui e jogar lá embaixo na equação do trabalho também. No lugar do D, eu vou colocar H sobre seno de θ. Então, tá aqui, ó, trabalho da força de atrito é igual a menos μ vezes a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ vezes H sobre o seno de θ. E aí você vai falar, caramba, mas está ficando complicado demais esse negócio? Calma, agora a coisa começa a simplificar. Porque, ó, reparem que a gente tem cosseno de θ dividido por seno de θ. Cosseno de θ dividido por seno de θ é o inverso da tangente, né? A tangente é seno sobre cosseno. Então eu posso dizer que o trabalho do atrito é igual a menos μ vezes a massa vezes a gravidade vezes H dividido pela tangente de θ, porque como cosseno sobre seno é o inverso, eu deixo tangente de θ embaixo. E esse é o nosso resultado. Aí você vai olhar e falar assim, que resultado? O que você concluiu aí? Vamos pensar o seguinte, ó. Se a gente comparar os dois atritos, o trabalho do atrito pela rampa curta dividido pelo trabalho do atrito na rampa longa, vai acabar ficando menos, ó, menos μ mg H sobre a tangente do ângulo na rampa curta, ó, reparem que eu coloquei ângulo alfa, então dividido pela tangente de alfa sobre menos μ mg H dividido pela tangente de beta, que é o ângulo para a rampa longa. μ mgh é igual
nas duas situações, então posso cortar, ó, Mi com Mi, M com M, G com G, H, H com H, e no final vai sobrar a tangente do ângulo beta dividida pela tangente do ângulo alfa. Ó, vou até escrever aqui embaixo o trabalho do atrito na rampa curta dividido pelo trabalho do atrito na rampa longa é igual a tangente do ângulo beta sobre a tangente do ângulo alfa. E aí, agora chega a parte da trigonometria, você deve lembrar que quanto maior for o ângulo, maior é a tangente dele. Então, posso dizer ó, que como o ângulo alfa, reparem, é maior do que o ângulo beta, vou deixar aqui mais para o meio, para você poder ver direitinho, como o ângulo alfa é maior do que o ângulo beta, a tangente do ângulo alfa é maior do que a tangente do ângulo beta. Opa, tangente do ângulo beta. E aí, se nessa razão trabalho pelo caminho curto sobre trabalho pelo caminho longo igual a tangente beta sobre tangente de alfa, a tangente de alfa é maior, significa que o trabalho do atrito pelo caminho longo também é maior. Então, eu posso escrever, ó, logo, o trabalho do atrito pelo caminho longo é maior do que o trabalho do atrito pelo caminho curto. Caramba! Se a gente agora voltar lá nas respostas, o que a gente tem? Ó, o trabalho do atrito em módulo é maior caso seja usada a rampa menos inclinada? Sim, ele é maior caso seja usada a rampa menos inclinada que a rampa mais... Opa! Ao contrário, né? O caminho longo é maior, então sim, é maior caso seja usada a rampa menos inclinada. O B falava que é maior caso seja usada a rampa mais inclinada. Não, não é verdade isso. Então, esse aqui está errado. O C fala que não depende da inclinação da rampa, depende apenas da diferença de altura entre o primeiro andar e o térreo, que é mentira. E o D fala que o trabalho, que essa diferença é nula, pois a força de atrito não realiza trabalho. Como assim não realiza trabalho? Realiza sim. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ok, galera, esse aqui é um exercício mais difícil, acho que é o mais complicado dos que já apareceram aqui nessa lista até o momento, mas trabalhando bem a matemática, a trigonometria, dá para você chegar lá de boa. Vamos para o próximo? O próximo, ó, da FUVEST, é o exercício 10, que diz o seguinte: uma esfera metálica de massa m e carga elétrica mais Q descansa sobre um piso horizontal isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical com velocidade constante e contração da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são respectivamente quais? Bom, esse aqui envolve um pouquinho de eletrostática também, né? O que você tem que saber de eletrostática? Que quando você tem um corpo eletrizado dentro de um campo elétrico, então imagina que isso aqui é a minha esfera eletrizada com carga positiva, dentro de um campo elétrico, no caso o campo está aqui para a direita, essa partícula vai sofrer uma força elétrica na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Então, você tem aqui, ó, uma força elétrica atuando para a direita, na mesma direção
e no mesmo sentido do campo elétrico, enquanto esse corpo sofre um deslocamento para cima. Então, reparem que o deslocamento do corpo está orientado para cima. E aí, ele quer saber quais são os trabalhos da força peso e da força elétrica, da força gravitacional e da força elétrica. A força gravitacional, o peso, está sempre orientado para baixo. Então aqui eu tenho peso para baixo contra o deslocamento, né? O deslocamento está para cima e o peso está para baixo. Então a gente pode dizer aqui que o trabalho da força peso é igual ao peso constante multiplicado pelo deslocamento d multiplicado pelo cosseno de 180 graus. 180 graus por quê? Porque o deslocamento está para cima, o peso está para baixo, o ângulo formado entre eles é 180. O cosseno de 180 vale menos 1. O peso é igual a massa vezes a gravidade. Então vai ficar trabalho do peso igual a menos a massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, que é a altura h. Então chegamos em trabalho do peso igual a menos mgh. Já o trabalho da força elétrica, a gente não precisa calcular. Ah, por que não? Ele é zero. Trabalho da força elétrica é igual a zero, porque a força elétrica é perpendicular ao deslocamento. Então, quando a força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus, o trabalho é sempre igual a zero. Por isso você tem menos mgh e zero, o que aparece na alternativa B. Olha só, viu que era da FUVEST, deu uma assustada, achou que ia ser muito difícil, só que não é, né? Então esse aqui é um exercício bem mais tranquilo do que o anterior, onde a gente tem que calcular o trabalho do peso e de uma força perpendicular ao deslocamento. E vamos para o 11. O exercício 11, da Federal do Rio Grande do Sul, fala que na figura, um corpo de massa m desliza com velocidade constante. Sempre que falar velocidade constante é uma coisa interessante para você grifar, para você ressaltar, sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ com o plano horizontal. Considere g o módulo da aceleração da gravidade e despreze a resistência do ar. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciado abaixo na ordem que eles aparecem. Vamos lá, o texto é o seguinte. Quando o centro de massa do corpo desce uma altura h, os trabalhos realizados pela força-peso e pela força de atrito entre o corpo e o plano são respectivamente quais? Bom, trabalho realizado pela força-peso. Esse é mais tranquilo, mais fácil, né? O trabalho realizado pela força-peso é igual a mgh. Você vai falar, da onde você tirou isso? Sempre é igual a mgh. Na verdade, mais ou menos mgh. Quando o corpo está subindo, aí o peso está contra o deslocamento, esse trabalho é negativo, fica menos mgh, que foi inclusive o que a gente encontrou no exercício 10, no exercício anterior. Mas como o corpo está descendo, aí o trabalho do peso é mais mgh. Agora vamos calcular o trabalho do atrito. Pô, o trabalho do atrito você vai pensar, vou ter que fazer um rolê gigante igual a gente fez no exercício 9 para poder calcular esse trabalho? E a resposta é não. Justamente porque ele deu para a gente essa informação de que a velocidade é constante. Tá aqui, ó, velocidade constante. As forças que atuam sobre esse corpo são três, só tem três forças aqui. São o peso, a força normal, que é perpendicular ao deslocamento, e a força de atrito. Então temos essas três forças. E a gente lembra também do teorema da energia cinética. Pelo teorema da energia cinética, famoso TEC,
o trabalho da força resultante sobre um corpo é igual à variação da energia cinética. Trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos de todas as forças que atuam sobre o corpo. Nesse caso, então, seria o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da força de atrito. E num caso em que a velocidade do corpo é constante, a energia cinética também é constante, então a variação da energia cinética é zero. Olha que bacana! O trabalho do peso, eu já sei que vale mgh. O trabalho da normal, meus queridos e minhas queridas, vale zero. Ah, mas por quê? Perpendicular, a normal é perpendicular ao deslocamento, forma 90 graus, e toda vez que isso acontece, o trabalho é igual a zero. Então vai ficar aqui, ó, mais zero, mais o trabalho da força de atrito, igual a zero. Esse mgh eu passo para o lado direito da equação, e aí fica trabalho da força de atrito igual a menos massa vezes gravidade vezes altura. Olha que beleza! Então a gente pode dizer aqui que o trabalho realizado pela força-peso é mgh, pode ser a alternativa B, C, D ou E, e o trabalho, desculpem, cadê aqui? Tá certo, mgh, e o trabalho realizado pela força de atrito é menos mgh. O que aparece é que esses dois tracinhos ali deram uma confundida, né? Então tá ali, ó, B, mgh e menos mgh. Chegamos na resposta, alternativa B. Dá um sorrisinho, só alegria. E agora o último desse vídeo, o último dessa terceira parte, é o 12. E ele fala assim, ó, a figura mostra 3 trajetórias, 1, 2 e 3, através das quais um corpo de massa m no campo gravitacional terrestre é levado da posição inicial I para a posição final F mais abaixo. Sejam W1, W2 e W3, respectivamente, os trabalhos realizados pela força gravitacional nas trajetórias mostradas. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os trabalhos realizados. Galera, reparem que nos três casos, o corpo sai de uma mesma altura inicial e vai para uma mesma altura final. E a variação de altura, que a gente vai chamar aqui de h, é a mesma nos três casos, nas três situações. Além disso, a gente sabe que o trabalho da força-peso, em qualquer situação, é sempre igual a mais ou menos mgh. Mais quando o corpo está descendo, porque o peso ajuda, menos quando o corpo está subindo, porque o peso atrapalha. Então, nos três casos, o trabalho do peso vai ser o mesmo. O trabalho no caminho 1 é igual a mgh, o trabalho no caminho 2 é igual a mgh, e o trabalho no caminho 3 também é igual a mgh. Ou seja, os três trabalhos são iguais. Alternativa C. Uma outra forma da gente pensar isso aqui, um pouco mais avançada, eu diria, aprofundada, é você lembrar que o peso é uma força conservativa. Existem três forças conservativas que a gente trabalha. O peso, que é a gravitacional, a força elástica e a força elétrica. São as três forças que possuem alguma energia potencial associada a elas. Pensa aí, quais são as energias potenciais que você conhece? Não são justamente a gravitacional, a elástica e a elétrica? Pois é. Então, o que acontece? Essas forças realizam um trabalho que não depende do caminho, não depende da trajetória. Então, quando o corpo sai de um ponto e vai para o outro, o trabalho dessas três forças é sempre o mesmo, independentemente da trajetória. Foi essa a conclusão que a gente chegou aqui nesse exercício, pensando na força-peso, não é?
Então tá resolvido. Alternativa C. E agora eu te espero no próximo vídeo, no último dessa série aqui, sobre trabalho e teorema da energia cinética. A gente se vê lá. Obrigado por assistir e um abraço para vocês.